Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu sou a Aline do canal Clareia. E quem vai nos ajudar no vídeo de hoje é a Tapioca e a Kiri. E nós vamos falar sobre um jovem que foi achado escondido no meio da bagagem. Inclusive, esse fato foi revelado pelo próprio Deus. Bom, para entender um pouco melhor, vamos voltar ao início dessa história. Começou no período em que Samuel liderava Israel. E quando ele foi ficando mais velho, acabou colocando seus dois filhos como juízes em seu lugar. O problema é que eles só estavam interessados em dinheiro e por isso aceitavam dinheiro por fora, além de não decidir os casos com justiça. E foi por isso que todos os líderes de Israel se juntaram e foram falar com Samuel. E a proposta deles é que houvesse em Israel um rei, assim como havia nas outras nações que eles conheciam. Então Samuel falou com Deus sobre o pedido do povo e como ele mesmo estava se sentindo rejeitado. Então Deus consola Samuel e diz para que ele atendesse o pedido do povo, porém ele deveria deixar bem claro como o povo seria tratado por um rei. E foi o que Samuel fez. Nessa mesma época, havia um homem muito importante e rico também, chamado Quis, da tribo de Benjamim. Ele tinha um filho jovem e muito bonito. E a palavra diz que não havia ninguém mais bonito do que ele, entre todos os israelitas. E além disso, ele era mais alto do que todos. Tanto que em meio à multidão, era possível ver Saul dos ombros para cima. Assim, ele acabava se destacando muito. Nessa época, Saul era casado e tinha um filho chamado Jonatas. Um dia, algumas jumentas de Quis se perderam. E ele disse então para Saul pegar um dos seus servos e ir procurar as jumentas. E foi o que eles fizeram. Eles procuraram essas jumentas por vários lugares, mas não encontraram nada. Até que o empregado de Saul teve uma ideia. Ele disse que perto daquela cidade havia um homem santo, um vidente, como era chamado o profeta naqueles dias, e que talvez esse homem pudesse ajudar os dois a encontrar as jumentas perdidas. E esse homem era o profeta Samuel. Então eles foram subir um morro para chegar à cidade onde Samuel estaria. E nesse caminho eles encontraram algumas moças que haviam saído para tirar água no poço. E elas disseram aonde Samuel poderia estar naquele momento. Então, os dois acabaram encontrando com o profeta e ele convidou Saul e seu empregado para subirem com ele até o local de adoração. A verdade é que um dia antes de Saul chegar, Deus havia falado com Samuel, avisado que no dia seguinte, por volta daquele mesmo horário, ele encontraria o homem que deveria ser ungido para governar Israel. Deus disse que esse homem libertaria o povo dos filisteus. E assim que Samuel viu Saul, Deus disse: "Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo." Então, depois desse encontro, eles subiram até o lugar de adoração e eles jantaram com cerca de 30 convidados. Samuel disse que no dia seguinte ele responderia todas as perguntas para Saul. Bem cedinho, Samuel chamou Saul e eles saíram. E quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse para Saul ordenar ao seu empregado que ele continuasse, que ele fosse à frente. Foi o que ele fez. E Samuel então conta para Saul que tinha um recado de Deus para ele. E como Samuel tinha levado um frasco de azeite, ele unge Saul ali mesmo, como rei de Israel. Depois, Samuel conta para Saul várias situações que iriam acontecer naquele mesmo dia e que confirmaria tudo o que havia acontecido ali. Passado um tempo, Samuel chama todo o povo para uma reunião em Mispa. E ele pediu então que se separassem em tribos e depois por grupos de famílias. Houve um sorteio que acabou indicando a tribo de Benjamim. Então Samuel disse para as famílias da tribo de Benjamim avançarem e a família de Matri foi indicada. Então os homens da família de Matri avançaram e Saul, filho de Quis, foi indicado. E eles procuraram por Saul
mas não encontravam. Na verdade, Saul estava escondido no meio da bagagem. Eles só conseguiram encontrar Saul porque o próprio Deus revelou aonde ele estava escondido. E apesar de Saul ter sido ungido como rei de Israel e de estar ciente do seu futuro, provavelmente ele não se sentia honrado, mesmo tendo a aparência esperada de um rei. Para mim, e aqui eu estou falando de uma impressão minha, Saul tinha dificuldade em perceber valor em si mesmo, o que chamamos hoje de uma baixa autoestima. E isso se apresenta em diversos momentos da vida de Saul, o que acabou resultando em graves consequências, tanto para ele mesmo quanto para sua família. Então aqueles que encontraram Saul correram trazendo ele, e todo o povo gritava e dava vivas ao rei. Nesse momento, Samuel para tudo e explica os direitos e deveres de um rei. Então Saul, como rei de Israel agora, volta para sua casa em Gibeá, juntamente com alguns homens que sentiram no coração a orientação de Deus e foram com Saul. A palavra diz que esses eram homens corajosos. Porém, a palavra também diz que alguns homens de mau caráter desprezaram Saul, talvez por conta da história da tribo de Benjamim. Essa tribo havia se envolvido em uma guerra civil, sendo quase totalmente aniquilada pelas outras tribos de Israel. Apesar de eles serem guerreiros valentes e corajosos, sendo que os benjamitas mais habilidosos conseguiam atingir um fio de cabelo sem nunca errar, utilizando a funda e uma pedra. Depois desses acontecimentos, passa mais ou menos um mês. Os amonitas resolveram marchar contra uma cidade, a cidade de Jabes, na terra de Gileade. Eles fizeram um cerco e então os homens da cidade propuseram um acordo. Porém, Naás respondeu que faria sim um acordo, mas com a seguinte condição: ele furaria o olho direito de cada um deles e assim humilharia o povo de Israel. Então, os líderes de Jabes pediram um prazo de 7 dias para dar uma resposta. E nesse meio tempo, os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. E quando deram a notícia, o povo começou a chorar de desespero. Porém, nesse momento, Saul estava chegando do campo com o gado, e ele perguntou o que estava acontecendo. Então contaram para ele tudo o que os mensageiros haviam dito. E aqui nós podemos observar que, embora Saul houvesse sido aclamado rei de Israel, ele não havia tomado nenhuma providência para formar o seu governo. Mas fato é que quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. E na manhã seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. E foi assim que eles avançaram sobre o acampamento amonita e atacaram. E lá pelo meio-dia, eles já haviam massacrado os inimigos. E os que escaparam acabaram se espalhando e fugiram. Diante dessa vitória, o reinado de Saul foi confirmado. Então foram oferecidos sacrifícios de paz e todos festejaram o acontecimento. Bom, o reinado de Saul continua, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, dar um like e se inscrever no canal. E até um próximo vídeo.